Oi, o meu nome é Lilia Amador. Eu estou aqui mais uma vez no canal do Pastor Albert Amador, meu pai, para poder trazer uma palavra de renovação para você. E aí, bora? No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 65 ao 68, diz o seguinte: E prosseguiu: E por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja lhe dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Este capítulo de João é um episódio posterior ao episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus faz lá os seus sinais. Naquele momento, ele está falando sobre ele ser o próprio pão da vida. E ele continua dizendo: Os seus antepassados comeram maná do deserto e morreram, mas aquele que comer do meu pão viverá para sempre. É por isso que eu darei a minha carne em favor do mundo para que tenham vida eterna. A partir do momento em que Jesus falou sobre o fato dele ser o pão da vida e que daria sua carne em favor de muitos, diversos daqueles que se diziam discípulos começaram a questionar e dizer que Jesus dizia loucuras. A ausência de compreensão fez muitos acharem que se tratava de canibalismo, quando na verdade tinha um sentido espiritual muito profundo. E Jesus questiona mais uma vez: Isso te escandaliza? E se eu te disser que não tem como você ir ao Pai senão por mim? Logo após essas palavras de Jesus, diversos discípulos o abandonam e dizem que é impossível suportar palavras tão duras. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não obrigou ninguém a ficar ao seu lado. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus não se desesperou pelo fato de muitos terem o abandonado, como eu sei que muitos de nós faríamos. Jesus seguiu olhando para a plenitude do plano que o Pai tinha para ele seguir firme, acreditando que o mais importante era que o Pai estava com ele naquela jornada. Jesus, em sua mansidão e humildade, se vira para os seus 12 discípulos que sobraram e pergunta: Vocês também não vão embora? E houve um silêncio. Nenhum deles se manifestou a não ser Pedro. E Pedro diz: Mestre, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro indica uma voz representativa entre os 12. É importante frisar que, apesar de todos os seus defeitos, Pedro era sim usado por Deus. Pedro recebia a revelação de Deus. Em Mateus 16:16, a Bíblia vai constar a confissão de Pedro. O que foi a confissão de Pedro? Foi no momento em que ele recebeu a revelação de Deus de que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. Jesus, admirado com a resposta de Simão Pedro, diz assim: Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Aquele que revelou para Pedro os mistérios de Jesus foi o Pai. Coisas que nenhum dos discípulos entendiam porque era um entendimento vindo de Deus. Eu percebo que confirma o que Jesus tinha falado, que ninguém vai ao Pai senão por Ele mesmo. Deus não pode dar algo para alguém que não esteja em Cristo. Assim como Pedro acreditava no Filho de Deus, assim Deus revelou seus mistérios para Pedro, porque Pedro chegou ao Pai através do Filho. Pedro creu no Filho, então o Pai pôde revelar os mistérios do Filho para Pedro. Os que abandonaram Jesus não conseguiam entender o que ele falava, porque se tratava de algo espiritual. Por isso Pedro, quando creu em Jesus, recebeu a revelação por parte do Pai. Deus só vai usar, Deus só vai revelar para aqueles que estejam em Cristo. Deus só vai revelar para aqueles que crerem em Cristo, para aqueles que se entregarem de maneira verdadeira a Ele. Estar em Cristo é tomar a própria cruz e segui-lo, para se parecer com Ele, ao ponto de estar apto para fazer a obra de Deus. É renunciar a si mesmo, é crer que Ele pode te transformar. Então, se você busca algo da parte de Deus, se entregue verdadeiramente a Ele. Se entregue verdadeiramente a Cristo, de maneira genuína. Meus irmãos, a fé é essencial para compreender aquilo que é espiritual. Por exemplo, de um lado nós temos Tomé e Filipe, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 7 ao 10, momento em que Tomé se vira para Jesus e diz: Mestre, mostre-nos o caminho. E Filipe diz: Senhor, Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus pergunta: Filipe, há tanto tempo que estou ao seu lado e você não percebeu que o Pai está em mim? Em outras palavras, eu estou com você há tanto tempo que você não percebeu que eu sou a revelação do Pai? Agora pense comigo, aquele episódio de João 6,66 narra o momento do início do ministério de Jesus, quando ele escolheu os 12. E naquele dia do questionamento de Tomé e Filipe, foi pouco tempo antes da ressurreição e da crucificação. Por isso que o próprio Jesus disse: Estou com vocês há tanto tempo e vocês não perceberam.
Ou seja, 3 anos de ministério de Jesus, eles tinham visto as maravilhas, as obras maravilhas de Jesus, e mesmo assim não conseguiam entender, porque não tinham acreditado da maneira correta. E por outro lado, nós temos Pedro, que no início do ministério de Jesus, embora tenha escutado palavras duras, ele entendeu o que o mestre queria dizer. Por quê? Porque ele teve fé. Se você tiver fé nas palavras de Jesus, se você viver Cristo verdadeiramente, o Pai te mostrará e te revelará coisas que excedem o entendimento humano, porque são coisas espirituais. A partir do momento em que você estiver em Cristo, você irá receber a mente dele. Busque ter a mente de Cristo, porque aquele que tem a mente de Cristo é diferenciado. 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 16, Paulo, completamente inspirado por Deus, vai falar que aquele que recebeu a mente de Cristo consegue discernir o espiritual. Para quem não tem a mente de Cristo, não consegue entender, porque para eles é uma loucura. Aquele que recebe a mente de Cristo é diferenciado. Aquele que recebe a mente de Cristo age de acordo com Cristo, pensa como Cristo pensa. Pedro não se deixou influenciar pela multidão porque ele estava em Cristo. Quando você estiver disposto a buscar a mente de Cristo, você irá entender coisas que os outros não entendem. Você verá coisas que os outros não veem. Quem tem a mente de Cristo não se deixa influenciar pela multidão que abandona Jesus. Quem tem a mente de Cristo se posiciona diante da existência de muitos. Quem tem a mente de Cristo se posiciona diante do que o mundo fala de Deus. Quem tem a mente de Cristo está disposto a representar, a se levantar, mesmo quando os outros se calam, mesmo quando os outros não têm coragem e ousadia para declarar que Cristo é Santo Deus, que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Para muitos se trata de loucura, para quem tem a mente de Cristo é a revelação extraordinária. Para outros se trata de uma religião, para nós, para quem tem a mente de Cristo, se trata da presença indispensável do próprio Deus. E para alguns, palavras duras demais para suportar, mas para quem tem a mente de Cristo, é a oportunidade perfeita para ser moldado, ao ponto de um dia se tornar preparado para ser usado por Deus. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Pedro creu. Pedro recebeu a revelação da parte de Deus. Pedro foi transformado. Pedro recebeu o Espírito Santo. Pedro se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. Influenciou muitos com o nome de Jesus, com a presença dele. Um homem completamente arrogante, um homem transformado que recebeu revelações da parte de Deus e conheceu o Senhor. De um homem que foi usado para curar, para restaurar vidas. Esteja disposto a viver para Cristo, ter a mente dele, ser usado dignamente para a obra. Se posicione como Pedro não pela própria sabedoria e ousadia, mas pela sabedoria e ousadia do Espírito Santo. Se não tiver que se levante por Jesus, se levante você, represente você. Jesus hoje busca um posicionamento teu e a partir desse posicionamento, Deus irá revelar as coisas para você. Deus irá te usar. Esteja disposto a viver Cristo e ser usado da maneira que você tanto anseia. Não se esqueça de que é necessário certas renúncias, mas vai valer a pena. Você será usado por Deus. Amém? Bom, se você permaneceu até aqui no vídeo, eu espero que você realmente tenha sido edificado. Que o Senhor abençoe a tua vida e guarde essa palavra, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau!